O Voo da Serpente Emplumada, tradução de um livro de Armando Cossani. El vuelo de la serpiente emplumada. México, Distrito Federal. Livro segundo. A Península de Yucatán, no sudeste do México, é a zona arqueológica mais rica da América, que se estende até Honduras e Guatemala. Povoado desde remotíssimos tempos pela raça maia, este território se chamou El Mayab. Não. Iabe, muitos. Quer dizer, a terra dos poucos, a terra dos escolhidos. Também o que hoje é propriamente Yucatán, teve por nome, que acolheram os conquistadores, a terra do fazão e do veado, denominação que guarda um singular sentido místico. Esta comarca foi chamada, a si mesmo, de diversos modos, como Yucaupetem, pérola da garganta da terra. Nota tomada da obra A Terra do Fazão e do Veado, de Dom Antônio Mediz Bolho. Livro segundo. Capítulo 1. Sou o mais pobre e infeliz dos mortais, mas agora tenho minha medida cheia. E para minha dita não há limites, porque me tem amado a sagrada princesa Saquiniquité, a branca flor do Maiabe. Por ela suspirei durante muitos anos, de muitas gerações, aguardando a hora em que se dignasse descer a mim e levar-me à sagrada terra do Maiabe. Porém, durante todo o tempo em que cria esperá-la, e que acreditava aguardar sua aparição, eu estava em realidade marchando até ela, e até a santa terra bendita do Maiabe. Mas como poderei descrever este andar, dos anos em desertos e em serras, este andar de um anelo solitário que só vive quando o corpo se aquieta? Como poderei dizer, a quem leia isto, em que consiste esse andar para poder receber um só beijo da sagrada princesa Saquiniquité? Como poder explicar a sagrada princesa Saquiniquité, a branca flor do Maiabe, e seu beijo que é o beijo que arrebata aos homens da morte e lhes leva à origem de sua linhagem maia, onde se encontra o caminho que em verdade é a vida. A tenho visto em seu glorioso esplendor de simplicidade e luz. Como jamais poderia imaginá-lo o homem que medra no vale dos sonhos, recorrendo ao sendeiro da morte? A beijei, e seus lábios roçaram os meus levemente. E essa leveza foi um toque de fogo que incendiou meu sangue, e deu vida à minha carne, e com suas chamas consumiu a petrificada escória que me apartava dela. Já há transcorrido um tempo, desde esse amanhecer de primavera, quando fiquei desnudo ante ela, livre da infernal roupagem que são os 7 mantos de toda a ilusão. E ao recordar seu beijo, meu coração palpita ansioso de consumir-se nela, e tudo em mim arde, transformando meu ser. Nada me disse com palavras a sagrada princesa Saquiniquité, a branca flor do Maiabe. Nada me disse com palavras, e não podia querer dizer-me nada assim. Porque ela é como uma só palavra, que é todas as palavras. E em seu olhar, que é plenitude de vida que desperta a alma, há a luz que nos mostra a entrada da terra do Maiabe, e nos colma pelos séculos dos séculos, e faz dos homens de barro uma extensão a mais do grande Senhor escondido, para quem não haverá nunca um nome capaz de descrevê-lo integramente. E nessa olhada, que é plenitude e amor da princesa Saquiniquité, aspirei o singular perfume que emana da mais pura flor do Maiabe, e em meus ouvidos ouvi. Tens-me visto. Me conheces. Tens gostado dos beijos de meus lábios. Tu estás em mim,
e eu estou em ti. És eternamente meu. Não poderá esquecer-me jamais. E minha recordação será teu consolo na solidão. E tua emoção te trará a mim, quando queiras vir. Poderei dizer algo além disso? Ai, homem de linhagem maia, faz-te olhos para ver, ouvidos para ouvir. Abre-lhes, escuta e desperta para poder também morrer. Morrer integralmente de uma só vez. Porque a plenitude que é ela, a princesa Sakniquité, a branca flor do Maiabe, só a encontra os homens em cujas veias corre o sangue de linhagem maia. São os que nascem a vida que acende o beijo de seus lábios. E esse beijo é o beijo da mais doce morte, porque é o beijar da ressurreição, com a que toda a carne verá a salvação de Deus. Despertarás um dia e logo morrerás, e serás livre, completamente livre para poder converter teu barro em uma ânfora justa, na que possa verter o grande Senhor escondido, aquela comida e aquela bebida, a única comida e a única bebida com que poderá saciar sua fome e sua sede de justiça, todo aquele que procura evadir-se do vale da morte, para alcançar o cimo dos formosos cumes do Maiabe. Acerquei-me a ela, a sagrada princesa Sakniquité, branca flor do Maiabe, em um amanhecer de primavera, em uma das tantas voltas com que a terra também se achega ao sol para trocar beijos com ele, dar-lhe sua seiva e receber sua semente, e fecundar seu ventre para que coma também daquele amor seu caule, a lua. E é a seiva que nos dá a terra e a semente que procura o sol, o que nos faz compreender ao homem e dar vida à lua, e servir e adorar tudo aquilo que nos deixou por herança todo o filho do homem, já seja do Maiabe, já seja de Belém, que é a casa do pão, já seja do elevado Monte Sinai, já seja nascido baixo a sombra de uma sagrada árvore de bô. Esta é a herança da compreensão. E a sagrada princesa Sakniquité é a amante que o dá em amor, e a mãe que o oferece em seus seios para quem queira amamentar-se dela. Sem este amor, ninguém verá a princesa Sakniquité, a branca flor do Maiabe. Porque o amor é a força que ela dá ao homem enamorado de seu encanto e que se faz a si mesmo servidor do Maiabe. A noite anterior a seu sagrado beijo, estava eu em trevas, buscando como uma criatura extraviada busca sua mãe quando tem fome. E eu queria sujeitar o fio que me desse certeza e força para poder andar. E a chamava dizendo-lhe: vem, vem, vem. Mas a Mãe Terra se apiedou de mim e me submergiu em um profundo sonho. E deste sonho me despertou o coração com o seu violento palpitar de ansiedade. E ao despertar, notei um estranho perfume que saciou minha emoção, porque intuí que era o perfume dela, da sagrada princesa Sakniquité, a branca flor do Maiabe. Eu, pobre e infeliz mortal, afugentei o sono de meus olhos, afinei meus ouvidos, e olhei até os cumes dos montes andinos. Divisei suas silhuetas perdidas nas trevas. Uma porção da lua se acercava a mamar no seio da terra. Entretanto, tudo seguia obscuro, porém tudo palpitava no grande silêncio. A claridade da primeira aurora, aquele prateado reflexo que precede a luz, iluminou pouco a pouco o cume dos montes. Desde os galhos das árvores, vi elevar-se em um vôo silente algumas aves. Não havia ainda gorgojeio nelas, e ainda os animais despertavam já para adorar a luz.
Só o homem dormia. E nessa congregação que unifica a vida, quando a alma da sagrada terra se prepara para tomar a semente do sol, o espasmo de Dinta também era silente. Unicamente o homem alvoroçava. Recolhi-me no silêncio de mim mesmo, sabendo-me um mendigo daquela comunhão a que não pode aspirar senão o ousado em que arde o sangue dos homens maias. E apareceu a luz. Palpitou ainda um pouco de tristeza neste miserável coração de barro, porque senti o fogo e soube que morria para sempre neste instante. Mas morria regozijoso porque queria morrer. Então ela, a mais formosa entre todas as formosas, a sagrada princesa Sakniquité, branca flor do Maiabe, mostrou seus lábios para que os beijara, e seu amante sorriso me incendiou unicamente quando tive matado a última gota de temor e de tristeza em meu coração de barro. A terra então se nutriu de sol, eu me nutri do fogo do amor. O coração de barro se abriu, e o fogo o cozinhou, e o fez ânfora para o grande senhor escondido. E os lábios da princesa Sakniquité sopraram no barro e fizeram dele uma forma com seu inefável alento de eternidade. Nesse instante eu senti seu beijo, e nesse instante começou a vibrar a vida de verdade em tudo quanto eu fixei meus olhos, porque era eu, quem em meu coração dizia que olhava. E esse eu, que dizia, era a doce voz de minha princesa Sakniquité, a branca flor do Maiabe, que não fala nem diz com palavras, porque ela é todas as palavras ao mesmo tempo. As aves romperam em seu canto em uníssono, dando comida à minha alma quando a luz se fez sobre elas por cima dos montes andinos. As folhas das árvores se fizeram a si mesmas a voz sempre madura e verde da vida. E cada uma delas era como era eu, transitória e eterna por sua vez. E por cima dos cumes dos montes andinos, vi como fugiram as trevas quando chegou a luz. Que sucedeu depois? Não poderia dizê-lo ainda que quisesse. Ninguém poderia dizê-lo. Ninguém poderá jamais dizê-lo com verdade, porque essas são palavras que só pode pronunciar com seus beijos minha sagrada princesa Sakniquité, a branca flor do Maiabe. E seu beijo é a sagrada palavra do Maiabe, que é todas as palavras ao mesmo tempo. Porém, posso dizer que nesse instante morre o homem de barro, quando em suas veias corre o ardente sangue de linhagem maia, e entende para que e por que foi feito à imagem e semelhança de seu Criador. Sabe também que a partir deste então viverá aliado ao Maiabe, sem poder ignorar nem olvidar seu entendimento, e que passarão os mundos, os homens, as estrelas, os sóis, mas jamais passará a palavra Maiabe, que é a palavra dele. Se és um homem de linhagem maia, tenho aqui que eu falo agora essa palavra no fundo de teu coração, para que a ti também te fale com seu beijo a eternamente bela e sagrada princesa Sakniquité, e se cozinhe em teu barro e tua água, para que quando a água se evapore e o pó de teu barro ao pó volte, fique tua ânfora viva no amor do grande Senhor escondido, para que se cumpra a profecia do sagrado Xilambalã de Xumael, que diz que não está à vista tudo o que há dentro disto, nem quanto há de ser explicado. Os que o sabem vêm da grande linhagem dos nossos, os homens maias.
Eles saberão o que isto significa quando leiam. E então o verão, e então o explicarão. E assim também se cumprirá em vós a santa profecia do Maiabe de Jesus. E virá um dia em que sabereis que não sois vós os que falais, senão o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Capítulo 2. Ai, para muitos o beijo da sagrada princesa Saknikité marca o fim de seus cuidados, e ao calor de seu recordo, acham abrigo no inverno de seu viver de barro. Para mim, por outro lado, seu beijo foi o começo de um caminho infinito na eternidade. E por isso, quiçá, haja sido só um beijo fugaz, para que seguisse marchando em busca dela por todos os sendeiros do Maiabe. Bem me dou conta de que, para os demais, tudo isto é sonho e é loucura. Porém, os demais são os homens de barro, e minha linhagem é maia. E eu digo estas coisas para os homens cujo sangue é maia. Ainda que agora não entendam cabalmente o que está escrito aqui, algum dia saberão, e entenderão, e lerão, e me compreenderão o que quero dizer, porque o Maiabe é um, e tem muitos nomes, e o universo é um, e tem muitas formas. E o Maiabe tem dado muitos filhos, e tem feito a muitos homens realmente a imagem e semelhança de seu Criador. Por isso os asseguro que eu sou o mais pobre e infeliz dos mortais, porque já nada é meu, e tudo é do Maiabe. Mas também tenho escrito que tenho minha ânfora cheia, e preenchida de uma secreta dita que não poderei perder ainda que queira perdê-la, porque é a dita do Maiabe. E seguirei andando sempre com a sagrada princesa Saknikité, ainda quando às vezes ocorra que meus olhos não a vejam. Seguirei andando com ela, porque somente com ela e nela estou desperto. E na embriaguez de tão singular vigília, quisera agora verter um pouco de justiça, como tem me sido dado a conhecer. Asseguro-vos que sou o mais pobre e infeliz dos mortais, que nada tenho que possa chamar meu. E ainda esta vida que tenho também me ha sido dada. Porém, só a mim incumbe saber por que e para que tem me sido dada. Quero vos falar de Judas, o homem de Cariote, aquele a quem vós haveis amaldiçoado muitas vezes, porém quem foi um amantíssimo irmão daquele filho do homem que se chamou Jesus, e que também foi um filho do Maiabe. Minha história e meu relato começam com um impulso que falou em meu coração, modulando palavras tão claras e precisas como aquelas que modulais vós ao ouvido dos seres que amais. Foram palavras nascidas do beijo da sagrada princesa Saknikité. Suplico-vos me outorgueis atenção. Bem sei que o quanto vou contar-vos, de agora em diante, neste empenho de justiça, está em contradição aberta com tudo quanto vós crieis que é a verdade do ocorrido em muito remotos tempos com um filho do homem, Jesus de Nazaré, produto do Maiabe, que existia em outro continente, e que também foi andar entre os homens de barro, buscando aqueles que queriam tornar-se da linhagem sagrada do Maiabe, porque amava a sagrada princesa Saknikité, e espargia seu beijo em muitas santas e sagradas palavras, e por isso também foi morto, pelos chupadores de seu tempo. Jesus de Nazaré nasceu com sangue que também era sangue dos homens maias, que é sangue universal, sangue unitivo, e é o sangue ardente que em seu ardor diz: sou unidade, sou eu. Nasceu em uma casa igual a toda a casa do Maiabe, e em um lugar que em suas palavras se diz Betlehem, que declarado é e significa
casa do pão de onde come seu pão ainda o sol. Mostrou o caminho até os lábios do beijo da sagrada princesa Sakniquité, que é o pão de toda a vida. E porque havia chupadores que não queriam ser ânforas do grande Senhor escondido, a quem Jesus chamava Pai, deram morte a seu corpo em uma cruz levantada no Monte das Caveiras. Os homens de barro, que no barro viviam, enlodando-se uns aos outros, desenvolviam-se longe do Maiabe verdadeiro desse continente. E por isso jamais têm podido entender os chupadores aquilo que dizia Jesus de Nazaré: misericórdia quero, e não sacrifício. E poderá haver compreensão em um cérebro onde não aninha-se o amor? Ai, tu por cujas veias corre o ardente sangue de linhagem maia, e que quisera também ser filho do Maiabe, ânfora pura do grande Senhor escondido. Aprenderás em primeiro lugar a ser justo para alcançar o beijo da sagrada princesa Sakniquité. E esse beijo te acederá a luz para que conheças ao Pai de toda a terra do Maiabe. Jesus de Nazaré, em quem palpitou o Cristo vivo, o Espírito Sagrado do Maiabe, disse aos homens de seu tempo, e de todos os tempos, que todos os pecados seriam perdoados, ainda os pecados cometidos contra o Filho do Homem, mas que jamais seriam perdoados os pecados contra o Espírito Santo, que é a sagrada palavra do Maiabe. Durante 2000 anos, muitos hão existido que têm pecado contra o Espírito Santo, crendo que com isso faziam justiça àquele Filho do Homem. E ainda perseguiram a outros homens, esquecendo que ao morrer na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Por sua misericórdia, que é a misericórdia do Maiabe, este perdão alcança todo aquele que na realidade não sabe o que faz. E, por isso, alcança a vós também, porque não é vossa culpa ter pecado e errado contra esse outro homem do Maiabe, nascido das longínquas terras de Cariote, e cujo corpo e cuja vida de barro se conheceu com o nome de Judas. Porém, tendes presente, vós, homens, que sois do sangue de linhagem maia, que qualquer injustiça e qualquer falta de misericórdia é um pecado contra o Espírito Santo, que é a palavra do Maiabe. Recordai-o e lede. Eu, o mais pobre e infeliz dos mortais, lhes contarei o que sei de Judas, o homem de Cariote. Capítulo 3. Quando o calor do beijo da sagrada princesa Sakniquité anuiu em meu coração, quando o ardor de vida que ela me deu me impeliu a seguir meu caminho ao Maiabe, quando fechava olhos e ouvidos às coisas de barro para escutá-la, em meu peito vibrava uma mensagem singular, com uma insistência igualmente singular, e me urgia. Ajuda a espargir luz sobre Judas, o homem de Cariote, para que o homem possa construir a ponte através da qual passará do caminho de Pedro para o caminho de João, e aí entregar-se ao beijo da sagrada princesa Sakniquité. Ai, eu, o mais pobre e infeliz dos mortais, devo confessar agora que não entendia essa imperiosa ordem e suplicava a luz à minha adorada princesa Sakniquité. E me foi dado perceber que havia nessa ordem um estranho sabor de eternidade. Como se a infinita e inesgotável força da santa e verdadeira justiça do Maiabe insistisse em que essa obscura passagem da existência na terra do Cristo vivo em Jesus fosse aclarada para o entendimento dos homens maias. E também me foi dado a entender que não poderia ser eu, o mais pobre e infeliz dos mortais, o único a quem este impulso do Maiabe havia chegado, porque deviam ser muitos os homens que, como eu, haviam feito do beijo da sagrada princesa Sakniquité o começo, e não o fim, de seu amor pelo sagrado mundo do Maiabe.
E buscando em 1000 formas distintas, achei que muitos homens cujo sangue é maia, e muitos mais que tão só são de barro, haviam escrito e dito muitas palavras que falam sobre Judas, o homem de Cariote. Uns dizem que era filho do Maiabe, outros dizem que não, que foi só um homem de barro que enlodou sua memória cometendo uma horrenda traição. Mas como eu vivo do beijo de minha sagrada princesa Saknikté, e ela me diz o que é mister que ouça meu coração, vos direi o que tenho visto com os olhos que só faz o sangue maia, e o que tenho ouvido com os ouvidos da carne maia, acerca deste homem chamado Judas, e nascido em Cariote. Eu unicamente sei aquilo que minha bem-amada princesa Saknikté quer que eu saiba, e não me interessa nem quero saber nada mais que isso, porque o único real que há para mim é aquele beijo que ilumina o caminho até o Maiabe, mais além dos cumes dos montes andinos. E por isso sei que o destino não está, nem tem estado, nunca, nas mãos dos homens, senão na vontade do grande Senhor escondido, no mais alto e sagrado do Maiabe, mais além do cume dos montes andinos. O doce beijo de minha princesa Saknikté me ensinou que destino e espírito são uma mesma coisa. Para os demais, que são somente de barro, o destino é aquele que ocorre no tempo que media entre o berço e o sepulcro. Mas sucede que, pela vontade do grande Senhor escondido, para alguns também há um caminho que vai do sepulcro ao berço, e que por isso é importante ajudar a fazer luz sobre Judas, o homem de Cariote. Que caminho, que sepulcro e que berço quero dizer com isto? É coisa que o homem cujo sangue é maia poderá aprender a conhecer se é que busca o beijo da princesa Saknikté. Quem crê que o destino é o que ocorre no tempo que media entre o berço e o sepulcro, se rebaixa a si mesmo. Nada sabe do tempo e menos da vida. E tampouco pode afirmar que tem algum destino, ainda quando crê ao contrário. É um homem de barro, pensa coisas de barro e pelo mesmo ao barro há de voltar. Porque não se cozinha no fogo da sagrada princesa Saknikté, para ser ânfora limpa do grande Senhor escondido, no mais alto e sagrado do Maiabe. E por certo que quem trate de explicar o destino como aquilo que ocorre no tempo que interpõe-se entre o berço e o sepulcro, não explicará absolutamente nada real nem verdadeiro, porque confundirá um sopro de vida, um aspirar e exalar da terra, com a verdade da existência humana. Ai, homem que lês e em cujas veias, quem sabe, corra o sangue maia. Pensa, pondera, indaga a verdade do destino que se urge no sagrado reino do Maiabe, mais além do cume dos montes andinos. E quiçá também brilhe sua luz em teu coração. Pensa na luz, sente seu amor, e pondera que essa luz tem um poder que diz de si mesma, eu. E esse eu crescerá em ti. E seu fogo fundirá a legião de demônios que a cada desatino a que te induzem, no sonho que tu chamas vigília, também dizem de si mesmos eu. São muitos eu que te dominam e que chupam teu sangue, o sangue que te chega do reino do Maiabe. Se tu o amo, se tu um só, íntegro eu, esse eu ao qual tanto ama a sagrada princesa Saknikté. Um desses eu que tanto te confunde, quem sabe te faça pensar também que o destino é aquilo que ocorre no tempo que medeia entre o berço e o sepulcro. E te dirá que o destino que interpõe-se entre o sepulcro e o berço é uma loucura. Assim é com muitos, com os demais. E assim tem ocorrido sempre e seguirá ocorrendo na vida de barro, porque os homens de barro
adormecidos sempre estão, e não lhes tem sido dado compreender que todo homem é também a humanidade, que quando ele sofre ou goza, é também a humanidade que sofre ou goza. E tudo quanto se lhe aguarda para ele, também se lhe aguarda a humanidade. Dura palavra de levar, e dura realidade que suportar para o homem de barro. O homem tem esquecido que não há destino que seja individual de todo. Mas aquele que busca e que recebe o beijo da sagrada princesa Saknikité e ouve a silenciosa voz do grande senhor escondido no mais alto do sagrado reino do Mayab, já fica individido e deixa a um lado a ilusão individual. E não busca outro destino que aquele que é o destino do Mayab. No homem de barro só há uma ilusão de destino individual. E por isso especula com palavras lindas e com palavras nécias, que unicamente lhe fazem ver-se afastado e separado de quanto lhe rodeia, e de tudo quanto vai tecendo o destino comum. E este destino é aquele no qual o de abaixo sempre tende a reunir-se com o de acima. E assim vive baixo a lei que se chama do bem e do mal. Porque neste destino a serpente se arrasta na terra, e só vê até adiante e atrás, e não tem a plumagem do condor, que lhe empreste asas para empreender o voo mais além do cume dos montes andinos. Mais além dessa lei, está o sagrado beijo da princesa Saknikité, que ilumina o destino. Quem não busca esse beijo está morto. E viver é buscar a verdade do destino, e não fugir dele. Quem não busca em si mesmo a verdade do destino, não vive porque seu sangue não ferve com o ardor do fogo da linhagem maia. E no sopor desta morte animada, até poderá sonhar que é livre, que tem um destino próprio, e até, quem sabe, chegue a convencer-se que esse mesmo sopor em que existe é o cumprimento de seu verdadeiro destino. Está bem que assim seja, porque isso também é verdade. Mas tem os que ainda afirmam que são arquitetos de seu próprio destino. Como se o homem que vive anelando o Mayab pudesse fazer algo que não fosse o destino do reino do Mayab. O destino imortal. Esse próprio destino é um profundo sopor. E Judas, o homem nascido nas longínquas terras de Cariote, havia renunciado ao sopor. Como para todos aqueles em quem arde o ardente sangue dos homens maias, a sagrada princesa Saknikité havia escrito no livro da vida. Aquele homem, cuja linhagem é maia, e que anela conhecer a verdade do destino, a verdade de si mesmo, sobre todas as coisas, o destino lhe veda o sopor de uma vida normal. E foi essa verdade a que Judas buscou. E ao buscar a verdade de seu verdadeiro destino, o destino lhe uniu aquele homem a quem chamava Rabi, e que era o Senhor Jesus, nascido em Betlehem. E Judas então recém teve destino em verdade, porque em seu coração começou a arder também o amor pela bela e sagrada princesa Saknikité. E recebeu seu beijo, e seguiu seu caminho ao Mayab. Porque Judas também anelava cozinhar seu barro para ser ânfora pura do grande Senhor escondido, cujo amor modula vozes no coração dos homens, por cujas veias corre o sangue de linhagem maia. E essa voz modulou também em meu peito o mandato. E foi luz que me orientou nos caminhos empreendidos por outros que também haviam buscado a realidade da vida e morte do homem Judas de Cariote. E também foi o farol que me mostrou os recifes por onde eu não havia de navegar. Mas agora é preciso que explique essa voz. Capítulo 4.
Sou homem nascido do barro de outras terras, porém em minhas veias corre o ardente sangue de linhagem maia. Arde em todo o meu ser, e esse ardor me impulsionou a pedir o beijo da sagrada princesa Sakniquité, e o calor de seu beijo foi um eu. Porque a voz do destino interior também me havia chamado até o mistério que oculta o Mayab. Mas tive de perder-me, primeiro, em um deserto castigado de dúvidas e alimentado de temores. E o coração me urgia a que permanecesse impassível em todo esse deserto, e me dizia que unicamente assim, em meio daquela solidão e com fome, poderia comer o pão do grande Senhor escondido, e que dá com seu beijo a sagrada princesa Sakniquité a quem não vacila em arrancar seus olhos para poder ver, e em destruir seus ouvidos para poder ouvir. Até esse então havia caminhado pelo primeiro sendeiro, o sendeiro do Tíbio, que às vezes revela, mas quase sempre oculta a verdade do Mayab. É o sendeiro amplo, onde alguém sempre estará acompanhado, e muitos o transitam por temor ao silêncio, por medo à solidão. E nesse sendeiro havia visto brilhar por momentos a luz da princesa Sakniquité. Porém a luz se apaga ao cair sobre a pedra que o Senhor Jesus deixou colocada como o primeiro fito no destino que conduz ao Mayab. E no deserto encontrei unicamente pedras com que acalmar minha fome e minha sede. E era uma ovelha a mais no rebanho que Pedro apacentava. E era uma ovelha branca. Mas morria de fome e a sede do Mayab, e não queria morrer assim. A luz da sagrada princesa Sakniquité, que brilhava mais além da pedra que era meu destino, fez minha lã negra, e as ovelhas brancas me arrojaram de seu seio. E me deram por perdido quando deixei o rebanho, e caí entre os riscos onde açoita a tormenta. Não havia me feito uma ponte para cruzar o abismo. E então não sabia, mas agora sei, que o destino que está nas mãos do grande Senhor escondido, no mais alto e sagrado do Mayab, tem um caminho que começa em Pedro, com as ovelhas brancas, e que conduz a João somente quando o amor pelos beijos da sagrada princesa Sakniquité faz negra a sua lã. Ferindo-me entre riscos e mazelas, entendi as palavras do sagrado Mayab, ditas e escritas naquele remoto continente, por outro ser cuja linhagem é maia, e que levou por nome João. E esta palavra se entende golpeando a pedra na obscuridade. Esta palavra diz que o Verbo, no princípio, é com Deus. E é Deus, o grande Senhor escondido. E que por esse Verbo, tudo quanto é feito é o sol, a lua, a terra, as estrelas, o homem, o animal e os vermes, os frutos que dão vida, os frutos que dão morte, e as palavras de todos os Mayabes que hão existido, que existem e que sempre existirão. Porque as pedras mudam os rebanhos, mas o Verbo por sempre ainda permanece em tudo o que muda. Assim tive notícias do destino que é o destino do Mayab. E este destino é o destino de todo que encontra o caminho de João. Caminho que também achou Judas, o homem de Cariote. Caminho escondido no fundo do homem, e que conduz ao centro do Mayab. E que também mostrou o Cristo vivo em Jesus para levar a outra carne com ele em seu mesmo destino. Por isso é que peço justiça e reflexão para Judas, o homem de Cariote. E já faz 2000 anos começou um destino na vida do homem, que ainda não se há cumprido. Uma noite de então, lá nesse remoto continente, o Cristo vivo em Jesus comeu comida pela última vez com todos seus discípulos, que eram gigantes da pequena Cozumel.
e que também marchavam até o caminho do Maiabe. Aquela noite foi ordenada a voz, que é um impulso no coração de alguns homens por cujas veias corre o sangue de linhagem maia. Ai, ditosos os ouvidos que aquela noite puderam escutar as formosas verdades do sagrado Maiabe, que revelou o Santo Senhor Jesus. Ai, pesado coração de pedra e de barro daqueles que o deixaram sem cozinhar por ignorar o fio com que o Santo Senhor Jesus urdiu o destino desta civilização. Mas esta civilização não é a visível. A que está visível é a que diz e não faz. E por isso sua obra tem sido maldita, e se consumirá em sua própria destruição. Porque quando mencionou que um deles o havia de entregar, os outros, que eram 11, tampouco sabiam aquilo que só o sabiam essa noite Jesus de Nazaré e Judas de Cariote. E em suas mesmas palavras, assim se há escrito: o que tens que fazê-lo, faça-o depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa entendeu a que propósito disse isso. Jesus a Judas: pondera, por que tanta pressa? Pois bem é sabido que muito tempo antes deste dia, Jesus bem inteirado estava que havia de morrer uma infamante morte. Pondera, por que tanta pressa? Quando ocorria tudo isto, o discípulo João, o mais jovem de todos, tinha sua cabeça apoiada no coração de seu Senhor Jesus. E Pedro, a quem Jesus havia chamado em suas palavras Cefas, que declarado é pedra, proclamava seu amor pelo Senhor Jesus, oferecendo entregar sua alma por ele. Mas o Senhor Jesus lhe advertiu que 3 vezes lhe havia de negar antes de que cantasse o galo nesse mesmo amanhecer. Homem por cujas veias corre o ardente sangue de linhagem maia, pondera e medita nessa cena. Pesa cada conceito, porque toda ela foi urdida no destino que conhece o grande Senhor escondido, no santo Maiabe. Pedro ofereceu sua alma, porém Judas a deu. E porque Judas a deu é que João pôde ficar com a cabeça apoiada no sagrado coração de Jesus. Ainda agora poderás ler claramente escrito em luz e baixo o símbolo do sagrado coração de Jesus, as ardentes palavras do Maiabe que dizem: dá-me abrigo de amor em vosso lar, e eu vô-lo eternamente retribuirei em meu sagrado coração. Homem que lês, estuda e pensa, medita e sente o que para ti está escrito no fundo de teu próprio coração. E assim teu sangue maia se vivificará, e verás cumprir-se em ti a profecia de Xilambalã, sacerdote inspirado do Maiabe. Porque não está à vista tudo o que há dentro disto, o escrito em teu coração, nem quanto há de ser explicado. Os que o sabem vêm da grande linhagem dos nossos, os homens maias. Eles saberão o significado do que há aqui quando o leio. Haverás, pois, de poder ler com o coração. Aquela noite começou a tecer-se o destino da alma maia destes tempos, deste Catum, e da humanidade que vive horas escuras, das que poderá fugir quem busque o santo e puro beijo da sagrada princesa Saquiniquité. E entrará a invisível Arca de Noé, para criar uma nova civilização. Pois antes daquela noite, naquele remoto continente, a voz do grande Senhor escondido que falava pela boca do Santo Senhor Jesus, lhes deixou dito: quem tenha olhos, veja, se ouvidos, que ouça. E o Santo Senhor Jesus conhecia o destino do homem, porque havia nascido para ensinar a despertar, a morrer e assim viver
e mostrar o caminho até o fim. Mas nenhum dos que estavam com ele aquela noite o entendia assim. Entenderam-o muito tempo depois, porque aquela noite ainda dormiam, como agora dormes tu. Mas se és diligente, te esforças e não desmaias, estas palavras te ajudarão a despertar, e assim poderás morrer também, e logo poderás viver. E aquele que vive aprende que o destino lhe mostra muitas coisas ocultas para o homem de barro, porque somente ao que desperta lhe é dado morrer, ao que morre lhe é dado viver, e vivendo se vive no coração do Maiabe. E aquilo que Judas, o homem de Cariote, fez depressa, foi sujeitar seu tempo para que o Santo Senhor Jesus colocasse cabalmente um fio na urdidura deste destino humano que aponta em terras maias até uma nova civilização, e que há 2000 anos unicamente conhecia ele. Porque se Judas não houvesse feito apressadamente o que fez, não haveria sido possível que ocorresse aquilo que relatam os escritos de João. Mas já virá isto. Por agora não farei senão recordar-vos o que disse essa parte da Escritura Sagrada e que leva à firma de João. Era a terceira vez que o Santo Senhor Jesus se aparecia entre seus discípulos por vontade do grande Senhor escondido, depois de que seu corpo de barro havia morrido na cruz. Comeram essa noite peixes pescados nas águas do lago Tiberíades. E novamente o Santo Senhor Jesus perguntou a Pedro: Amas-me? E Pedro respondeu que sim. E o Santo Senhor Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. E 2 vezes mais lhe perguntou: Amas-me? E 2 vezes mais disse Pedro que sim. E 2 vezes mais lhe disse o Senhor Jesus: Apacenta minhas ovelhas. 3 vezes no total. E assim começou a tecer-se o destino das ovelhas brancas, algumas das quais, quando olham a luz que brilha mais além da pedra, luz acendida pelo ardor da sagrada princesa Sakniquité, perdem a cor branca de sua lã, e sua cor é negra por um tempo. Mas depois se fazem prudentes como as serpentes, simples como as pombas, e a serpente se empluma e voa. Mas o Santo Senhor Jesus ainda disse mais a Pedro. Mostrou-lhe a urdidura do destino quando lhe disse: Segue-me. Pedro morreu como o Senhor Jesus, pregado em uma cruz, e longe dos seus, cingido por outros que o levaram onde não queria. E aquela noite, depois da ceia com pescado do lago Tiberíades, e quando Pedro houve sido informado da urdidura do destino, olhou até João, aquele cuja cabeça se havia apoiado no sagrado coração de Jesus, e perguntou: E este, o quê? Se quero que ele fique até que eu venha, que a ti? E muito se fala e se diz acerca da imortalidade de João à raiz disso. Mas se fala e se diz sem saber que é o que de João permanece, nem que é o imortal. Esforça-te, pois, em entender que é o que permanece até que venha aquilo que é eu. Capítulo 5. Assim começou a tecer-se o destino do que agora alvorece como o começo de uma nova civilização. É o destino que modula impulsos no coração de muitos homens, para quem eu, o mais infeliz e pobre de todos os mortais, escrevo em obediência ao beijo da minha sagrada princesa Sakniquité, para que eles também sejam beijados.
Assim como Pedro obedeceu ao destino que falou pela sagrada boca do Senhor Jesus, e que lhe disse que ia morrer onde não queria morrer. Pedro morreu afastado de seus irmãos do Maiabe, em uma grande cidade de outro continente, onde não havia linhagem dos homens maias que estivesse formada como uma alma. Pedro morreu na cruz, porém ele mesmo se dispôs a morrer com a cabeça apoiada na terra, enquanto muito perto dele, a espada de um homem de barro que só obedecia ao barro do Império Romano cerceou a cabeça do tardio maia Paulo, apóstolo da santa e eterna verdade de que deu testemunho o Senhor Jesus. E se digo que Paulo foi um maia tardio, é porque nele se cumpre, comparado com os outros, a verdade também dita pelo Senhor Jesus que os últimos podem ser os primeiros. Porque Paulo foi um tigre feito cordeiro pela palavra do Maiabe de Jesus. Assim se teceu um nó mais na urdidura do destino que é teu e que é meu. E se tu perseveras, ainda quando sejas homem de barro, poderás projetar a essência da linhagem maia para que incendeie teu sangue, que agora é tíbio. E eu, a miúde, me tenho feito esta pergunta. Por que Pedro escolheu morrer crucificado com a cabeça à terra? Por que João escolheu apoiar sua cabeça no sagrado coração de Jesus? Só sabe o sagrado silêncio do Maiabe, donde se urde o destino das ovelhas brancas, das ovelhas negras. Aí de onde emana a prudência das serpentes, a singeleza das pombas, e onde se fazem os ouvidos maias que ouvem, e os olhos maias que veem. E onde tudo se junta em uma só palavra. Eu, o mais pobre e infeliz dos mortais, tenho minha medida colmada de dita, porque sendo homem de barro, o barro de meu coração foi cozido no fogo do beijo da sagrada princesa Sakniquité. E no sagrado silêncio do Maiabe, tenho percebido um murmúrio que converte aquelas palavras tão obscuras e tão obscuramente ditas às margens do remoto Tiberíades, em um vislumbre daquele que dirige e que urde o destino do homem. Pois algo falta naquelas palavras, por isso são obscuras. E o que falta nelas é a luz. E essa luz está em ti mesmo. Acende-la. Porque João permanece e Pedro apacenta as ovelhas. Mas a pomba empresta suas emplumadas asas para que a serpente voe. E o que é simples pondera na prudência. E o que é prudente busca o caminho que leva até o Maiabe. E o santo beijo da sagrada princesa Sakniquité lhe ilumina o caminho. Para pisar o caminho de João é preciso primeiro conhecer ou intentar o caminho de Pedro. Mas intentá-lo e conhecê-lo com o coração, pois quem o intenta ou conhece com só a cabeça é um chupador. Para este não há caminho fora da terra. O caminho do Maia é o caminho do sol. É o caminho da inteligência que orienta o amor. Por que Pedro morreu na cruz com a cabeça à terra e João apoiou sua cabeça no sagrado coração de Jesus? Pondera e julga. Porém, não todos compreendem o caminho de Pedro, e não andam porque não sabem que ainda as pedras têm coração. E assim tampouco compreendem o caminho de João. São muito poucos aqueles que compreendem que não são dois caminhos, senão um só destino urdido pelo grande Senhor escondido, no mais alto e sagrado do Maiabe. Homem por cujas veias corre o ardente sangue de linhagem maia, não te posso dizer nada mais. Se em ti arde o anelo por conhecer a verdade do destino, procura-te olhos para ver e ouvidos para ouvir, e encontrarás.
algum dia, como fazer em ti mesmo a ponte que une o caminho de Pedro ao caminho de João, e te leve ao Maiabe. Essa ponte é a morte. Só a pode fabricar quem ouse despertar. Muitos homens neste catum têm caído em profundos abismos, e em meio de tormenta e dor têm vivido unicamente para que nós possamos saber despertar. Venera-os e busca-os no mundo da realidade, acercando-te a eles, conhecendo suas ideias, penetrando o sentido escondido de suas grandes palavras. Eu te darei tão só a medida que me deram a mim, mas a ponte deverá fazê-lo tu mesmo, em ti mesmo, ao impulso que sejas capaz de lograr do ardor de teu anelo. A medida que tenho que dar-te é muito simples, se vês. É complexa, se ainda dormes. Porque o Santo Senhor Jesus não apareceu 3, senão muitas, muitíssimas vezes mais, como Cristo, depois que seu corpo teve morrido na cruz. Pois haverás de saber que o Cristo vivo em Jesus está vivo. E se aquele que é João permanece, permanece devido a que Judas fez apressadamente o que foi mister. Ainda testigo a este feito outro escrito do mesmo Maiabe, com a firma de Lucas, e que revela que em uma de suas aparições o Santo Senhor Jesus então lhes abriu o sentido aos discípulos para que entendessem as Escrituras. E aberto este sentido, se conhece o caminho real que conduz ao Maiabe. E o Maiabe dá a estes homens o poder, o amor e a vida, porque para eles Deus, o grande Senhor escondido, deixa de ter duas caras, e o de abaixo se junta ao de acima, e o de acima dá vida ao de abaixo. Para estes as Escrituras são claras e sagradas, porque sua verdade não está impressa nos livros, senão que se lê na alma. Para estes os dilúvios houverão na arca, e a serpente emplumada voará. Capítulo 6. Ai, como o amor, o tempo é impossível de apanhar com a razão. Assim como há amores diferentes, assim também há tempos diferentes. Só quem tem o grande destino em suas mãos pode explicá-lo a quem faça o esforço de entender. Nós só podemos dizer do tempo e do amor aquilo que não são. O tempo não é neutro. O amor não é neutro. Ao de acima não podes amar, se é que amas ao de abaixo. Porém, amando o de acima, amarás o de abaixo e o do meio. O tempo pode ir contigo para o segundo nascimento. Pode ir contigo à morte final. Se fazes desperto o que tens de fazer hoje, muitas coisas farás que não queres fazer. Muitas coisas também deixarás de fazer por muito que as queira fazer. E não terás que esperar nenhum amanhã. Porque o tempo é, o amor também é. Se entendes, tu também podes ser. O amor, como o tempo, está em todas as coisas, está em todas as formas. Está no destino como no desatino. Porque no tempo o amor faz todas as formas. Guarda-te bem do chupador que te diga que o tempo é algo inexistente, ou que te diga que no amar há pecado ou maldade. Unicamente no seio do grande Senhor escondido, o 3 é um. O tempo e o amor são poderosas forças que evaporam a água do barro, e só deixam terra que a terra volta. A água e a terra se unem por obra do amor.
se unem para o tempo como barro. O beijo da sagrada princesa Saknikté cozinha o barro por obra do amor, do que quer viver, para que não evapore a água. Seu beijo é o fogo escondido do amor. A ânfora de barro bem cozida para outro tempo é. No homem de barro, a água é sim, a terra é não. Por isso Deus tem duas caras para ele. Mas nenhuma das duas é verdadeira. O incendiado beijo da princesa Saknikté é o que queima ou não. Mas também queimou sim. E o homem é eu. E Deus é Deus no homem ascendido pela sagrada princesa Saknikté. O tempo do destino dos homens de linhagem maia não é um tempo que esteja separado do destino dos demais homens. Porque os homens de linhagem maia não estão separados dos outros homens. Para eles vivem e para eles trabalham. Só são diferentes porque seu tempo é o tempo de uma luz que jamais se apaga. E este tempo é o tempo imortal, tempo do sol de sóis. O tempo dos outros homens é tempo de água, como água de dilúvios. Não são dois tempos, nem são dois destinos. São o tempo de acima e o tempo de abaixo, que fazem o tempo do meio. E quem veja pecado ou maldade no amor, quer castrar o sol, mas será castrado. E não comerá a comida do sol, e seus testículos se secarão, e estará morto ainda antes de morrer. Presta atenção, se é que és homem de linhagem maia. O amor nasce do seio mesmo do grande Senhor escondido, o muito alto, que criou o tempo para poder permanecer o eterno. E o amor é seu meio, e dá vida no tempo. Busca em teu coração qual é teu amor, para não ser castrado e fazer tua criação viril. Se teu amor é um, e neste amor incluis todos teus amores, teus testículos comerão a comida do sol. Só no seio do grande Senhor escondido há um. Depois tudo anda em três. Em tudo quanto veem teus olhos, em tudo quanto ouvem teus ouvidos, em tudo quanto tocas com tuas mãos, em tudo quanto cheira teu nariz, em tudo quanto degusta teu paladar, em tudo palpita a força que é um, a força que é dois e a força que é três. Cada três juntos fazem tudo um. Assim é feito tudo o que é feito. Todo um é um ser em três maneiras de ser. Assim foi feito o homem de barro, o homem de água e terra. O que é um é a água, o que é dois é a terra, e o que é três une a água e a terra para que seja barro. Que será o que é três? Não será, pois, um querer estar no eterno tempo do grande Senhor escondido que, no entanto, permanece eterno? Assim é como vem desde acima até abaixo. Mas o homem que permanece barro, se alguma vez pensa neste um, não lhe presta atenção. E se sente aquilo que é o três, pronto o esquece porque o trabalho de recordá-lo é árduo. Por isso Deus terá sempre duas caras para ele, mas nenhuma é verdadeira. Quem sabe e vive no querer estar do grande Senhor escondido, se ergue. Logo compreende e sabe e vive desde acima até abaixo, segundo seu tempo, segundo o catum que se haja feito em si mesmo. É um pequeno três, um pequeno um,
O barro, então, é, porque o sentido está aberto, e atrai a luz que com seus santos beijos acende a sagrada princesa Sakniquité. E lhe é possível manejar os quatro, para poder fazer. E está acima e abaixo, no grande Senhor escondido. Isso também se faz por três, mas sua ordem muda. Assim, o um é o querer estar do grande Senhor escondido. O dois, a água. O três, a terra que se acerca ao sol. Aí tens o segredo da geração e da regeneração. E quando outra vez exista o número da nova linhagem dos homens maias na sagrada terra do Maiabe, te pedirão uma árvore de vinho de bauche, e o apresentarás no alto, e não serás morto nem lançado fora. A serpente emplumada voará. Pedir-te-ão também, quem sabe, traje de bodas. Se não o tens, se tens sido preguiçoso, se não tens velado, serás jogado fora onde haverá choro e ranger de dentes. Porque o traje de bodas é o vestido da regeneração, e é o mesmo que é a árvore do vinho do bauche. A regeneração é o real caminho de João até o Maiabe. Mas tens de saber mais ainda. O que não sabe nada do querer estar do grande Senhor escondido, não pode ser, não pode fazer, não pode fazer. Está abaixo, não mais, e não tem árvore de vinho do bauche. E a água de seu barro se evaporará à luz da lua. Seu vapor irá, pois, à lua, e a terra à terra, e assim tudo terminará. Esta é uma verdade, e assim está bem. A este homem deixa-lhe estar como está, porque não é de tua estirpe. Deixa-lhe dormir em paz. O que, sabendo do querer estar do grande Senhor escondido, diz não mais, e não faz o que tem que fazer para poder viver, se torna chupador. Este tampouco é de tua estirpe maia. Aparta-te dele, a menos que ele te suplique que lhe ajudes a fazer o que tem que fazer. Então lhe falarás de tua linhagem maia, porque ainda um chupador empedernido pode mudar seu sangue, se é sincero e veraz. Mas guarda silêncio ante o hipócrita. Pobre de ti se chegas a crer-te melhor que um chupador, ou superior a quem não tem árvore de vinho do bauche. Não serás homem, serás um maricão. Anda e põe-te saias de mulher. O homem mostra sua virilidade fazendo obras de amor, não falando do amor que é incapaz de fazer. O santo beijo da sagrada princesa Sakniquité é para o maia viril. Só um maia viril pode entender a verdade que há acima, e sua virilidade lhe leva porque é o corpo vivente do querer estar do grande Senhor escondido. Estuda, pois, como se faz a linhagem dos reais maias. Em cada um que é um, também há três. Em cada um que é dois, também há três. Em cada um que é três, também há três. Como se faz isso? Maia pretende ser, e não conheces a profecia de 16 versos do cantor Domani, Shilambalan? Em cada verso há o um, há o dois, há o três. O quatro está em ti mesmo. És tu mesmo, se é que vives um eu. E quando o saibas, falo. O mesmo que está escrito nos escritos de João, o mesmo está escrito nos escritos de Shilambalan. Os dois são um só livro do espírito do Maiabe, com palavras distintas, não mais. E o espírito diz: Eu sou, pois. Sou Deus, pois. Porque o eterno, o muito alto, o de uma só idade,
quis fazer descendentes de 7 gerações. E este é o grande descendente que contém e mantém a todos os pequenos descendentes para que se mantenham entre si. Se és maia viril, e se orgulhoso estás de teu maiabe, humilha-te em secreto e em silêncio, ao elevar teu pensamento a Ele, ao Eterno, ao de uma só idade, que é seu próprio Catum, e que fez todos os Catuns, e te fez a ti também, e te fez igual a Ele, um pequeno igual, com tudo o que é Ele, até com seu infinito verbo criador, dizendo: Eu sou, pois, sou Deus, pois. São 7 suas gerações, desde o mais acima até o mais abaixo. A 7ª geração tem uma árvore da vida, com tantos galhos como 32 vezes 3. E estes galhos sujeitam aos seres porque são muitos galhos, e não podem subir pelo tronco da árvore do bauche por si sós. E seu subir é o subir do Catum de toda essa, a 7ª geração. Lento subir, doloroso subir. Quem a 7ª geração degenera tem um seguro choro e ranger de dentes. O viver na terra é o viver da 6ª geração, e a árvore da vida tem tantos galhos como 16 vezes 3. Amarelas são as folhas de 24 galhos. Negras são as folhas de 24 galhos. São galhos com folhas da cor do poente e do sul. Quem junte ramas amarelas com as ramas negras, e por sua inteligente vontade as faça verdes, agarrará o tronco da árvore da vida, e subirá para saber do grande Pauá, daquele João que permanece, e do grande amor dele. Como o farás? Despertando e estudando, despertando e trabalhando, despertando e lutando. Estudando, trabalhando e lutando em ti mesmo, para que sejas tu mesmo, para que sejas eu. Pegue um pouco de tinta negra. Pegue um pouco de tinta amarela. Faz uma só pintura das duas e olhe bem. Que vês? Não é, pois, verde esta nova cor? Amarelo é o sol, negra é a terra. Verde é o florescer da imortalidade. Assim poderás começar a caminhar pelo caminho da regeneração. E tua geração será, então, a geração que é 8 vezes 3. Assim eram os gigantes da pequena Cuzamil. 4 vezes 3. Assim eram os pauás. O do Oriente, o do Poente, o do Norte e do Sul. O pauá come a comida do sol. 2 vezes 3 não o concebe senão o pauá que não pode morrer. Mas todo homem pode ser pauá. E 1 vez 3 não o podemos nem sequer mencionar em nossa atual condição, porque é um Catum que o entende somente um pauá. Todos são tempos diferentes, medidos por distintas medidas. O maia audaz e ousado vai de um a outro Catum, sempre até acima, e é 3 gerações em uma. Por seu querer estar na 5ª geração, geração de barro que se está cozendo, pode o grande senhor escondido dar-se a conhecer do maia audaz que tenha um só amor, no que haja fundido todos seus amores. Mas o barro o haverá de querer mais que o barro. A água o haverá de querer mais que a água. O homem de barro o haverá de querer mais que aos gigantes da pequena Cuzamil.
e ainda mais que aos pauás do norte e do sul, do oriente e do poente. Haver-lo-á de querer mais que as palavras obscuras de João ou de Xilambalã. Haver-lo-á de querer tanto que não o enganem as palavras lindas dos chupadores. E este querer lhe fará entender e viver aquele querer que com suas sóbrias palavras disse o Santo Senhor Jesus, que era o segredo da vida eterna. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando o homem de barro assim aprenda a querer, o grande Senhor escondido falará a palavra, que é Deus, e que é o Verbo por sua vez, e fará saber: Eu sou unidade. Tem sido dito, pois. O segredo está aí, pois. Conhece-lo se podes, pois. Não estará claro tudo isto para ti, até que hajas golpeado a pedra na obscuridade. A grande palavra, no selo da noite, selo do céu, disse a Xilambalã: Eu sou o princípio e o fim. E a João Pauá, que se encontra o mesmo que Xilambalã: Eu sou o Alfa e o Ômega. O mesmo verbo são os dois, e os dois permanecem porque assim ha sido, e é, e será, através dos séculos, e muitos o têm ouvido. Se tem aberto este catum, para que possam ouvi-lo muitos mais, e permanecerá até que chegue o unigênito, filho do grande Senhor escondido, reflexo que abrirá sua formosura, Pai. Por teu querer estar, que é teu Espírito Santo, Pai, para que comece na terra a nova civilização. Amém. Ao que queira saber, a palavra do Pai se o fará saber. Porque para as novas ânforas maias há este novo catum. Porque quando chegue e caia sobre o mundo de barro a justiça em 3 partes, segundo as profecias de João e de Xilambalã, os justos sejam com ela. A justiça de Deus, justiça do Maiabe, pela misericórdia de suas cabeças e a sabedoria de seus corações, e o amor à vida em suas ações. São novamente 3. E a palavra emanou desde as entranhas do Oriente, para que não haja poente, e foi escrita no Norte, para que não haja Sul. Esta palavra diz novamente para o que tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir: Eu sou unidade. O que é um está dentro de teu cérebro. O que é 2 se estende por tua espinha dorsal. O que é 3, que é o querer estar do Espírito Santo do grande Senhor escondido, jaze dentro, muito dentro de teu coração. E por donde o queiras ver, se és capaz de ver. Se entendes e fazes isto, dominarás a serpente que se arrasta na terra. E tua prudência lhe dará sua plumagem, para que possa voar. São o pequeno Pai, o pequeno Filho e o pequeno Espírito Santo, os 3 pequenos pauás: o vermelho, o branco e o eternamente verde. Guarda-te da serpente que te dizem que faz milagres. Todo barro que sabe onde e como fazer a guerra para poder morrer é terra de vigília e de oração. Terra sem sede, terra regada pelo amor que há de servir a Deus para uma nova civilização. E quando morra em sua 6ª geração, viverá outro catum na 5ª. 3 vezes 4 será seu sim. 3 vezes 16 será seu não. Irá do sepulcro ao berço se é que quer ir, porque haverá passado da morte à vida, e permanecerá com João. Pois seus testículos haverão comido a comida do sol, e seu sêmen não será sêmen de carne unicamente, senão sêmen com espírito de regeneração.
e não arrojará espírito fora de si quando arroje seu sêmen, porque não haverá fornicação nele, e seu seu 2 e seu 3 serão realmente castos, e seu sexo estará incendiado de pureza. Será sexo, não mais. Filho do Maiabe, ouve-me bem. Não andes às cegas. Busca o conhecimento dos homens maias, qualquer que seja a sua ânfora, qualquer que seja a sua língua. Busca o conhecimento que chegou outra vez do Oriente, busca o conhecimento que está escrito no Norte. E não terás nem poente nem sul, se é que és diligente. Porque o Senhor Jesus, cuja vinda o precedeu uma estrela do Oriente, disse que aquele que peça se o dará o que peça. E aquele que busca encontrará o que busca. E aquele que chama às portas do Maiabe interior, lhe abrirá a princesa Sakniquité. Deve saber poder pedir. Deve saber poder buscar. Deve saber poder chamar. Para estes 3 poderes que são um só poder, deve saber poder pensar. Pensa à luz do dia, pensa na obscuridade da noite, pensa baixo a chuva, pensa baixo o calor. Pensa no grande Senhor escondido e em seu querer estar, que é o começo de teu querer ser. Então sentirás seu querer estar e farás seu querer ser, e compreenderás e saberás. Quem queira ser amo, faça-se servo, disse o Pauá do Norte. Quem queira ser livre, faça-se escravo, disse o Pauá do Oriente. Quem queira viver, aprenda a morrer, disse o Pauá do Poente. Quem queira morrer, ouça e desperte, disse o Pauá do Sul. Quem ouve não faz o que nos silêncios da real quietude fala a linhagem maia de seu sangue, sofrerá que o escravo matará ao amo, e o servo porá no cárcere a liberdade. E o escravo chupará o sangue do amo, e também morrerá, e o servo tiranizará a liberdade, e não viverá, mas degenerará por chupador. O barro dormido sonhará, e a água se evaporará à luz da lua. Todos os tempos de todos os catuns desaparecerão com dor para ele. Tal é uma verdade. Tem sucedido antes e segue sucedendo neste catum em muitos continentes, que são homens de barro que já têm perdido o sentido das palavras que diz seu Maiabe. Assim tem sido antes. Assim é agora. Assim será até que ele queira que seja. Porque o homem tem sido feito à imagem e semelhança de seu Criador. E se tem sido feito, com um propósito tem sido. Não será este propósito aquilo que o Senhor Jesus disse a todos os homens de linhagem maia? Sede perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito? Quem sabe, porque Pedro morreu com a cabeça à terra, suas ovelhas estão mal apacentadas, e chupadores as tosquiam. E as que querem que sua lã seja negra, os chupadores negros, os ladrões da alma, seu sangue chupam. Dos 2 chupadores, os chupadores negros são os mais perigosos, porque são ignorantes que pretendem saber, e por sua pretensão têm caído e seguirão caindo. Guarda-te deles, porque mais te valerá não saber nada que saber o pouco e mal que sabem eles. Guarda-te da serpente que dizem que faz milagres. Hão perdido as pedras para estender a ponte até o Maiabe interior, e poucos permanecem até que chegue ele. Mas o Senhor do tempo que vem pelo Oriente dá a medida justa, e há poucas ânforas que sabem receber. Por isso, ao que não se tem feito olhos para ver, e está em trevas, o que é encarnado lhe parecerá negro assim na escuridão.
E o Senhor do amor, que vem pelo norte, dá em abundância e generosamente. E também são em muito pequena quantidade as ânforas que sejam contenedoras e que saibam desvelar-se. Por isso, a quem não tem coração que lhe contenha sua abundância, sempre o destrói na desagregação. Pois branco puro é a cor do reino dos céus. E o Senhor que não tem poente e que não tem sul, que é o Senhor de seu querer estar, emanará de si outras águas, emanará de si outras terras, e fará outros barros que lhe recebam melhor. Outras vezes o tem feito. E assim se pode ver quando se estuda atentamente que coisa foi o que em um catum perderam os seres formigas, os seres cupins, os seres abelhas, que um dia foram e que já não são. Homens nécios, isto é unicamente o princípio de um saber. Homem por cujas veias corre o sangue de linhagem maia. Abre teus olhos, destapa teus ouvidos. Tenho-te explicado o 3 e tenho-te explicado o 7, mas só uma ideia te tenho dado do 4. E nada acerca da vontade com que se dá continuidade a todo o 7, que se quebra em 2 pontos, em 2 tempos. Quem não sabe como se dá esta continuidade, não poderá fazer a ressurreição de sua carne. Essa continuidade busca-la diligentemente. E ouve o que sobre isto disse há já muitos séculos Shilambalan, grande sacerdote de linhagem maia. O mal do Catum, de um tiro de flecha, se dá ao cabo. E então vem o fardo dos juízos, chega a tributação. Pedir-se-ão provas, com 7 palmos de terra encharcada. Não será isto o mesmo que em seu catum falou o Santo Senhor Jesus? E a qualquer que me ouve estas palavras e não as faz, lhe compararei a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e vieram os rios, e sopraram ventos, e fizeram ímpeto naquela casa, e caiu, e grande foi sua ruína. Não será isto o mesmo que ainda em outro catum falou o Santo Senhor Moisés? Aos céus e à terra chamo por testemunhas hoje contra vós, que os tenho posto diante a vida e a morte, a bendição e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua semente. Não será isto o mesmo que ainda em outro catum falou o Santo Senhor Buda? Iluminai vossas mentes. Os que não podem quebrantar desde logo as oprimentes cadeias dos sentidos, e cujos pés são demasiado débeis para pisar a real calçada, devem disciplinar sua conduta de tal modo que todos seus dias terrenos transcorram irrepreensíveis, praticando caritativas obras. Não será isto o mesmo que ainda em outro catum falou o Santo Senhor Lao Tse? O universo é eterno. O universal é eterno, porque não existe como indivíduo. É esta a condição da eternidade. Conforme isto, o perfeito, eclipsando-se, se impõe, derrotando-se, se eterniza, desegoistizando-se, se individualiza. Todos, pois, falam do verde florescer do imortal, de como o infinito sempre vive no eterno. Nécio é o homem que se crê dono do tempo. Nécio é o homem que se crê dono do amor. Nécio é o homem que se crê dono da terra. Nécio é o homem que se crê amo do mundo. 3 vezes nécio o que deliberadamente ignora que o homem é um propósito do amor no tempo, para a vida do mundo na terra. Jesus, Santo Senhor, foi um homem feito na terra com água do amor,
e cozinhou seu barro no fogo do amor. Judas foi um homem que desafiou o poder do mundo e lhe ajudou o amor. Se é que ao conhecimento do Mayab aspiras, tens de procurar entender. E te abrirá as portas o beijo da sagrada princesa Sakiniquité. E o fogo de seu amor cozinhará teu coração de barro. E por seu amor serás ânfora do grande Senhor escondido, que te dará aquilo que possas conter. Eu agora só quero fazer justiça a Judas, o homem de Cariote, para que comece um novo Catum na linhagem maia. E o Mayab dos Andes seja, pois, o berço da nova civilização. Tu farás tua parte se em tuas veias corre o sangue de linhagem maia. Para que haja misericórdia em tua cabeça, sabedoria em teu coração, e possas encontrar a pedra justa com que estender a ponte que vai de Pedro a João, no destino do homem verdadeiro, que aqui declaro que é o Cristo vivo no Senhor Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Para que assim seja, pois. E te relatarei como e por que Judas, o homem de Cariote, estendeu um fio importante na urdidura do destino deste novo Catum. Seu fio fez possível que a quarta e a quinta geração falem nos tempos e nas medidas da sexta geração. Relatar-te-ei assim como eu o tenho aprendido no Santo Mayab. Amém. Muito obrigado por assistir ao nosso canal. Se gostou, se inscreva, deixe seu like, comente e compartilhe, por favor. Acima há um link de um livro grátis, Hercólogos, que ajuda a ter um melhor entendimento da vida, ensinando a morte do ego, nossos defeitos psicológicos e o desdobramento astral, ter consciência nos sonhos.